A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar desta questão dos sofrimentos humanos, sobre a origem e suas causas. Vamos tentar então explicar o que é que caracteriza a aflição e analisar a origem e as causas do sofrimento humano sob a ótica da doutrina espírita ou espiritismo. A aflição, caros amigos, é tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Esta é uma definição que nós encontramos no dicionário. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição, conforme asseverou Jesus quando disse: "Felizes os aflitos, porque serão consolados." O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete, digamos, a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura, dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Isto retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. A aflição, caros amigos e ouvintes, pode ser representada por simples mal-estar, traduzido na forma de dor ou sofrimento, até intensa preocupação real ou fictícia, física ou moral, causada por algo que pode, inclusive, pôr em risco a própria existência. O grau da aceitação da aflição varia conforme o estágio evolutivo de cada um. Existem, porém, aflições que podem produzir maiores desarmonias, como as que provocam depressões ou são indutivas de atitudes extremas, como o suicídio. Entretanto, tudo está mais ou menos relacionado às disposições íntimas de cada um. Há indivíduos que revelam grande resistência ao sofrimento, não se subjugando a eles. Outros já se desestruturam perante as menores contrariedades, as menores dificuldades. O Espiritismo considera, entretanto, que as aflições são, em geral, oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las como preciosa lição, conforme asseverou Jesus quando disse: "Felizes os aflitos, porque serão consolados." Pondera a respeito o espírito Camilo Chaves. Ele diz o seguinte: "Cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Ao atravessá-las sob justos impositivos da evolução, vê onde pisas, como te exprimes e pensas. A aflição, na essência, é reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta." O conceito espírita da aflição é explicado por Emmanuel, espírito, desta forma: "Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva." Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A saber, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se cobardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência.
A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição do ser sovina, daquele que só quer tudo para si, esta aflição chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações, caros amigos e ouvintes, os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anónimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Vamos agora falar um pouco da origem do sofrimento humano. O sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado, em outras existências físicas ou nesta atual existência. É resultado da própria imperfeição humana, que não sabe utilizar de forma adequada a liberdade de escolha ou o livre-arbítrio. À medida que o ser evolui, porém, a imperfeição atenua e o sofrimento resultante das suas más escolhas vai desaparecendo até cessar de vez. Portanto, para a doutrina espírita, o sofrimento é consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, salvo por uma boa razão ou causa justa. Assim, sofremos por ignorância ou rebeldia, e ficamos desta forma em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores existências. Criados todos nós para a felicidade completa, só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer jaça ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos e, pois, através das existências sucessivas, neste e em outros planetas, é que nos vamos purificando, engrandecendo, pondo-nos em condições de fruir a deleitável companhia das almas santificadas. Por medida de bom senso, é importante avaliarmos de forma mais reflexiva para onde é que estamos a caminhar, que escolhas é que estamos a realizar e que resultados elas nos podem produzir. Se já existe o propósito de seguir o bem, a despeito das imperfeições que ainda possuímos, este esforço será recompensado cedo ou tarde. Entretanto, se a nossa felicidade se concentra apenas no aspecto mundano, estaremos a semear um futuro de aflições. O reinado de Jesus, que pela inferioridade moral dos seres terrenos ainda não pertence a este mundo, não deve ser confundido, pois, com os reinados da terra, onde o homem se apropria do ouro, dos títulos, dos territórios e do temporário poder. Repito, temporário poder. Partindo pobre e odiado por todos. Se a felicidade do homem terreno, por se respaldar no orgulho e no egoísmo, consiste no elevado patamar social que o situa acima do seu semelhante, o mesmo não acontece com os espíritos superiores que procuram ocultar a sua superioridade espiritual para não ferirem os seres que assistem. É o contrário.
A origem das nossas aflições está, pois, diretamente relacionada ao mau uso do livre-arbítrio. Todavia, a despeito dos nossos equívocos, a bondade divina sempre nos concede oportunidades para resgatarmos os nossos compromissos de há muito vencidos nos refolhos da lei. Todos temos, portanto, no trabalho do bem o nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á correção. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, quer no corpo físico, quer no plano espiritual, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem que podemos desenvolver e sublimar segundo a nossa vontade para que a nossa vida se aperfeiçoe. Em relação aos tipos de aflições por que nós passamos, caros amigos e ouvintes, o sofrimento humano é antigo e acompanha o homem desde as suas origens no começo da sua caminhada evolutiva, a partir do momento em que começou a desviar-se das leis divinas. Assim, esclarece o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida ou em vidas passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o género? Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Quantos? Mas, caros amigos e ouvintes, se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, os aspectos dos problemas dos distúrbios mentais, etc., etc. Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo o efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizermos esse mal na presente vida, é porque fizemos em outra. É uma alternativa a que ninguém pode escapar e em que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarreta a sua punição. Assim,
Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura, que dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Ainda que as aflições físicas, por doenças ou dificuldades materiais produzam sofrimento ao homem, são as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos, propriamente ditos, mesmo que, muitas vezes, o sofredor nem se dê conta desta situação. Por isto nos esclarecem os orientadores da vida maior, dizendo que é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim nos vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia de Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, que receba o Salvador ingratidões e ápodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio, mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu ânimo. E quanto às consequências do sofrimento humano? O sofrimento está diretamente relacionado às escolhas que o espírito faz ao longo da sua jornada evolutiva. Se bem utilizou o seu livre-arbítrio, sofre menos ou não sofre. Se as suas escolhas foram insensatas, irá responder por elas de acordo com a gravidade dos atos executados. As condições em que vivemos, felizes ou infelizes, guardam sempre relação com os atos cometidos. Nesse sentido, caros amigos, asseveram as orientações espíritas. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que errou. Os sofrimentos que decorrem do erro são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se corrigisse. Vemos assim que o sofrimento pode ser perfeitamente suportável, até mesmo ter sido deliberadamente escolhido pelo espírito que já possui certo nível de compreensão. As aflições podem então resultar sacrifícios à pessoa que os acata com a finalidade de se libertar do seu passado de erros e de escolhas menos sensatas. É bem verdade, caros amigos, que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo é que sofre de forma material. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre, caros amigos, nem sempre isso é verdade. Como espírito, não sofre mais as dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, às dores morais mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz numa nova existência. O mal rico
O mau rico, aquele que geriu mal a sua riqueza, hoje pedirá a esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer às suas paixões é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera, já nesta vida, com certeza a espiará em outra existência tão material quanto aquela. Amigos, as almas fortes, que trazem o caráter temperado nas lutas, não se deixam abater ou não se declaram vencidas pelas aflições que sofrem. Diante das lutas existenciais, não se deixa arrastar pelo turvelinho do sofrimento, mas fogem das inquietações que geram perturbações destrutivas. Buscam conforto na prece e na fé, recebendo dos benfeitores espirituais doses extras de coragem e de bom ânimo, com as quais enfrentam, dia após dia, os desafios que a vida lhe determina de cabeça erguida, sem temores exagerados. Não é, pois, novidade saber que a imperfeição do espírito gera sofrimento e representa a raiz do seu atraso espiritual. Neste caso particular, surgem então algumas questões fundamentais. Como lidar com a imperfeição? Como proceder para erradicá-la? Como conviver com as ações intempestivas próprias e alheias que causam sofrimento? Como administrar conflitos íntimos que nos impelem à realização de ações infelizes decorrentes das tendências inferiores que ainda possuímos? Como não se vincular às mentes enfermiças que nos rodeiam? A resposta, caros amigos e ouvintes, a resposta a esta e a outras indagações guarda relação com a força da vontade e do esforço desenvolvido por cada indivíduo em superar as dificuldades. Não resta dúvida, porém, que a solução definitiva está no trabalho incansável do bem que transforma o ser para melhor. Nesse sentido, novamente, o Espírito Emmanuel nos convida à seguinte reflexão: que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos com falhas, referindo-nos aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Observemos o que estamos a realizar com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, que doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do agricultor conforme os frutos que venha a produzir. Por último, vale destacar que o sofrimento não é um inimigo, como se acredita. O sofrimento, repito, não é um inimigo como nós acreditamos. É um companheiro que não sabe mentir. Temos nele, no sofrimento, a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral, ele, sofrimento, com o seu aguilhão, os faz retomar o verdadeiro caminho. As dores, caros amigos ouvintes, são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores, visando os reajustes da criatura nos seus transvios no curso da evolução. E mais uma vez se repete
que Deus não castiga ninguém. Falou-se em punição, mas somos nós que nos punimos a nós próprios através desta lei perfeita, da lei de causa e efeito. Somos nós que infringimos a lei e temos as consequências, pois todos os atos contêm consequências, que podem ser boas ou más, conforme o ato, conforme a sementeira. Caros amigos ouvintes, vamos ficar por aqui, mas antes vou-vos deixar uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz o seguinte, para meditarmos nesta semana. No dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Agora sim, caros amigos ouvintes da rubrica A Vida Continua, me despeço deixando-vos aqui um grande abraço do Pedro Silva e desejando a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio e de boas escolhas. E perante toda esta confusão que graça a nossa morada terrestre, que sigamos cada vez mais o conselho do Mestre quando dizia e diz: vigiai e orai. Vigia a tua casa mental, os teus pensamentos, os teus comportamentos e comunica mais com Ele, com o Mestre, com o anjo da guarda, com os espíritos superiores. Não caminhemos sozinhos, pois a probabilidade de caminharmos às escuras é muito maior. Enderecemos os nossos pensamentos ao alto, pedindo e agradecendo todos os dias ao acordar pela vida e à noite também agradecer e pedir uma boa noite de repouso físico, pois o espírito, esse nunca está inativo. Que peçamos durante a noite possamos ser úteis e podemos fazê-lo 24 horas por dia. Não se esqueçam, caros amigos ouvintes, de darem o primeiro passo em relação à vossa própria felicidade. Até ao próximo sábado e muita paz. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.